paz de Deus esteja com todos vós. Hoje nós vamos falar um pouquinho de duas palavras tão pequenas, mas de um grande poder. A primeira delas é a palavra fé. E o que significa fé? Fé é você acreditar naquilo que teus olhos não podem ver e nem as tuas mãos alcançar. E através da fé, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, ele faz tornar possível. E a oração. O que significa uma oração? Nada mais é do que uma conversa com Deus. E o melhor, isso é dado a todos. Nós não precisamos falar palavras bonitas, mas nós precisamos humilhar diante desse Deus. E através da nossa humilhação, se a gente conseguir tocar na orla do nosso Senhor, Ele está pronto para nos ouvir, nos abençoar. E através dessas duas palavras, hoje eu sinto de contar uma obra que Deus fez na minha vida, ao qual eu executo essas duas palavras, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Eu já contei essa obra aqui, mas a obra ela não fica velha. Assim como o nosso Deus, Ele sempre será Deus. É o mesmo Deus de ontem, o de hoje e de eternamente. Estava eu congregada aqui na minha cidade, eu e minha filha, Sara, servindo ao Senhor com a nossa pouca força. E ali o Senhor usava um dos seus vasos, e pela revelação da palavra, o Senhor mandou aqui o Salmo 58. E na hora da exortação, Deus tomava a boca do vaso e falava: tem alguém aqui hoje que Deus manda te perguntar, tu aceita a minha vontade na sua vida? Porque através dessa obra, muitos vão saber que eu sou o teu Deus. Porque através dessa obra, os que estão ao redor se converterão, chamarem muitas almas e Deus será glorificado. Você aceita a minha vontade na tua vida? Quando o irmão perguntou pela segunda vez, ali o meu coração se ardeu. E eu olhei para minha filha e falei: filha, essa palavra é comigo. E não é coisa boa. Ela já me conhecendo como as minhas ações, ela falou: ah não, mãe, tem misericórdia. O que vai ser dessa vez agora, mãe? Eu falei: não, filha, Deus não me mostra o que é. Mas eu sei que essa palavra é comigo, porque o meu coração está doendo. E quando eu falei assim com ela, bem baixinho, mais uma vez Deus usou o vaso e falava: você está aí questionando, você está com medo, falando. As lutas vão se levantar, mas Deus está no seu barco. Se você acredita que Deus está do seu lado, dá um glória a Deus. E naquela hora Deus me encheu de força. E eu falei: glória a Deus, Senhor, seja feita segundo a tua vontade. E naquela semana, por permissão de Deus, o meu filho veio se acidentar. Muitos que já me acompanham aqui, outros que estão chegando pela primeira vez. Ele tem a enfermidade de epilepsia de difícil controle. Ele tem crises todos os dias. E ele teve uma crise e veio bater sua cabeça ao solo. E através desse acidente, ele teve um traumatismo craniano e um AVC. Ali nós recorremos à medicina, chegando para poder estar socorrendo. Ele já chegou ali no hospital, de um pronto atendimento aqui da minha cidade, chamado O Mirante,
UPA do Mirante. E ali ele já chegou numa situação muito crítica. Ali o seu olhinho já estava bem estufado, um do seu olho bem estufado, e o outro olho ele já girava, tipo uma deficiência visual. E ali os médicos ali acudindo ele, veio me dar essa notícia. E ali naquele momento do meu desespero, ali eu comecei a comunicar os meus familiares, comunicar a Sara, comunicar aquele irmão que Deus usou, pedindo oração, pedindo força. E ali para me ajudar em oração. Mas a gente pensa do jeito que Deus faz melhor. Ele falou para mim, irmã Raquel, eu estou descendo para o hospital agora. E ali quando ele chegou ali naquele hospital, uma aflição muito grande tomava a nossa alma. Por conta ali, os médicos estavam esperando uma vaga no CTI, do hospital que é de HC da minha cidade, porque ele precisava de um CTI. E naquele momento ali, o servo de Deus chegando até a mim falou assim, irmã Raquel, eu senti da parte de Deus de fazer unção no Kelvin. Ali meu coração se encheu de alegria e Deus nos visitava grandemente. Por quanto a gente que serve a Deus, a gente serve pela fé, como já foi dado desde o início aqui do vídeo. E a unção, o que é a unção? Quando tiver entre vós alguém enfermo, chama os presbíteros, chama os diáconos, peça para que unge e ali será liberto. E essa libertação tem dois significados. Pode ser da carne, Deus pode libertar, ou pode ser para o reino da glória, que também para nós é uma libertação que se cumpriu na baixa terra, venceu todo o mal, todo o pecado, foi fiel e guardou a sua palavra. E também, se tiver algum pecado, é libertado. E ali nós chegamos ali até aquele médico para poder pedir. E o homem, né, no seu pouco entendimento, e é compreensível pela situação crítica, ele não deixou. E ali Deus me tomou de uma força tão grande. E eu falei, doutor, tem misericórdia. Eu não estou te pedindo nada a mais. É uma simples unção, ao qual eu sirvo um Deus e eu sigo Ele pela fé. É um óleo só que vai ser ungido na sua testinha. Doutor, talvez sejam os últimos minutos da vida do meu filho. Por favor, não me tira isso. É uma mãe que te pede, eu te imploro, eu te suplico. E naquele momento, Deus amoleceu o coração daquele médico e ele permitiu que o irmão entrasse ali dentro daquela sala. Mas só foi somente o irmão, não podia entrar mais. Mas ali da vidraça da porta eu pude ver. E naquele momento, para como testemunha dessa obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida, o irmão estava entrando ali, eu já vi de longe, no meu pouco entendimento, eu já achava que era o fim. Eu vi eles ali tirando toda a roupa dele e encapando ele com aquele papel alumínio, porque ali né, a sua temperatura, a sua saturação já estava bem baixa, e ele pulava ali no leito da cama, e eu falei, Deus está levando. Mas Deus permitiu que deu tempo ali dele ser ungido. E aquele médico ali veio e falou, mãe, nós não temos mais tempo. Nós conseguimos uma vaga aqui para o hospital, ele está sendo levado agora. E chegando ali naquele hospital, os médicos ali veio, né, fazer um questionamento sobre a enfermidade dele. E ali eu fiz um relato, tinha algum documento dentro do carro também, mostrei. E ele disse para mim com essas palavras, falou assim, mãe, tu tem mais filhos? Eu falei, tem mais uma. Ele falou, mãe, o Kelvin já está no bloco cirúrgico, eu nem te perguntei, porque aqui o nosso papel é salvar vidas. Mas eu tenho que te preparar. Se ele não operar, ele morre. E se ele operar, a chance dele é mínima. Mínimas da mínimas.
Mãe, o seu filho tem 1% de chance de vida. A sua massa cefálica já foi toda comprometida. Tem tanto sangramento dentro do cérebro do teu filho que massacrou toda a massa cefálica. E se ele sobreviver, mãezinha, eu não sei te falar se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai enxergar. Eu não sei te falar, mãe. E naquela hora eu falei, doutor, glória a Deus das alturas. Se ele tem uma chance, o número 1 é o nosso Deus, ele está à frente de tudo. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Ele é o começo, meio e fim de todas as coisas. E naquela hora, nós subimos e o médico foi fazer a cirurgia. E ali o tempo foi se passando, os dias foi se passando. Uma angústia muito grande. Por isso atentamos nessa parte que eu vou falar agora. Orar pelos enfermos, mas também não esqueceis de orar por aqueles, os seus acompanhantes familiares, porque é uma tristeza muito grande que nos toma, e ali nós se tornamos uma família, um orando pelos outros. Muitas das vezes eu chegava ali, só Deus sabe, porque aqui é uma luta constante contra essa carne. Nós somos carne, nós temos sentimentos e sofremos dessa baixa terra. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu, Ele sabe do que passamos aqui. E ali as pessoas me abraçavam, me acolhiam, outras vezes eu vinha com palavras de consolo. E já tinha se passado 15 dias, que para mim era uma eternidade. E ali cada dia que eu chegava era uma notícia ruim. Ah, o seu filho hoje está com febre. Ah, as plaquetas estão caindo. Ah, ele não recupera, ele não respira. Nós vamos ter que entubar. Sofrimento muito grande de ver meu filho naquela situação. E eu confesso para vocês que eu não conseguia dormir. A minha vida era chorar e clamar a esse nosso Deus. E eu retornando ali para minha casa, numa tristeza muito grande, uma irmã me ligou. No momento da minha angústia, Deus lembrou de mim. E eu falei, irmã, eu tô aqui só. Não tenho com quem conversar, eu só tenho Deus. E foi Deus que mandou você me ligar, porque a angústia tá demais. Ela falou, irmã Raquel, tu tem crédito com Deus. Dobra o seu joelho e vai clamar esse Deus que tu serve, Ele é vivo. E ali, Deus me encheu numa fé, numa coragem. E eu fui prostrar os meus fracos joelhos diante desse grande Deus. E uma oração tão simples, eu clamava e falava assim. Eu pus o meu rosto no chão, eu clamava e eu gritava de alma, era a alma que gritava. E eu falava, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Faz passar esse cálice, porque eu já entendi que é a tua vontade. Senhor, se é chegado a hora de levar ele para o teu reino de glória, Senhor, que leve, Senhor. Eu te entrego ele nas tuas mãos. Faça segundo o teu querer. Mas, Senhor, eu sei que todo o poder está nas tuas mãos. E se o Senhor quiser fazer uma obra, o Senhor faz. O Senhor faz que nem a visão do vale dos ossos secos. O Senhor pode reconstituir nervo no nervo, osso no osso, pele na pele. O Senhor pode devolver o fôlego de vida, Senhor. Basta apenas um mandar seu. E aquele dia, o Senhor me deu paz e eu consegui dormir. Quando eu cheguei no outro dia no hospital, ali, cercado de grandes sofrimentos, como eu já disse, uma esposa de um rapaz que estava ao lado dele, chamado Tiago, filho de irmãos nossos também na fé. Só que ele não era batizado, ele era ouvinte. A sua esposa chegou até a mim, chorando, e falou, irmã Raquel, me ajuda, irmã Raquel, me ajuda. Me
leva na igreja, por favor, eu não tô aguentando mais. Por favor, me ajuda. E ali naquela hora eu pensei no meu pensamento, eu falei, Deus, dura coisa, essa mulher tá me pedindo, porque eu não tenho força nem para mim mesmo. Mas eu falei, Senhor, ela não entende. Ela não tá entendendo o que é o teu querer. Eu sim compreendo o que é a tua vontade. Senhor, me dá força que eu vou levar essa moça na igreja. E ali tinha culto. Naquele dia, era um dia de domingo. Ali a igreja mais próxima era a Abadia. Eu nem fui para casa. Ali mesmo da visita do CTI, que era 2 vezes. Que eu visitava de manhã e à tarde. Eu já fiquei ali à tarde para poder estar levando ela na igreja. E quando nós entramos na igreja, eu chorando muito. Eu sentei no banco, eu não consegui nem ajoelhar. Falei, Senhor, eu entrei aqui carregado pela tua misericórdia, Senhor. Não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Minha boca só murmurava. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Toma todos os pacientes, os enfermos das tuas mãos. Senhor, toma essa alma aqui que está aqui do meu lado. Senhor, ajuda ela, porque ela não entende, Senhor, ela não entende o teu querer, mas o Senhor é o bálsamo consolador, consola, dá força. E foi só isso que eu consegui pedir para Deus. E quando chegou na hora da palavra, porque a palavra que é revelada, ela não vem treinada de casa, ela não vem estudada, mas é Deus que toma a boca de um vaso para poder vir, dar as boas novas, ou que seja de conforto, ou que seja doutrina, ou que seja benção, mas Deus usa a boca de um vaso. E naquela hora, antes dele anunciar ali a tua santa e gloriosa palavra, Deus usava a boca do servo e falava, tem alguém aqui que entrou por essas portas, e você falou que entrou carregada pelos braços de Deus. E o Senhor manda te falar dessa palavra que vai ser lida nesta noite. Ela é a resposta da sua oração. E o Senhor manda abrir o livro em 37 de Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos. E ali a minha alma já jubilava na presença de Deus. E o Senhor falava na tua palavra, amanhã eu faço uma obra. Não vai passar 1 minuto e nem segundo, é amanhã. E ali eu saí tão consolada. Cheguei em casa e eu peguei o terno do meu filho, que ele mais gostava. Eu peguei a cueca, coloquei no bolso, a gravata, o sapato, a meia dentro do sapato. E espendurei assim no guarda-roupa. E a Sara Kelly veio e falou, mãe, que é isso, mãe? Eu falei, filha, a palavra do meu Deus não cai por terra. E o Senhor falou que é amanhã. É amanhã que Deus vai fazer a obra. E no meu pouco entendimento ali, eu achava que Deus ia levar ele para o reino da sua glória. Porque para os meus olhos era impossível. E quando foi no outro dia, eu fui para o hospital ali. E se as ruas da minha casa pudessem falar e testemunhar quantas lágrimas que ali dentro daquele carro conversando com Deus. E ali mais um dia, eu correndo ali, doida para chegar no hospital. Mas com medo, eu confesso para vocês. Como eu disse, a luta é na carne. Com muito medo, eu fui entrando dentro ali daquele CTI. E ali eu já olhando ele, naquele estado ali bem frágil. Fiquei um tempo, encostei assim, o meu corpo na maca. E olhava para ele, pensando que seria a última vez que eu ia ver ele. E quando de repente entrou ali uma psiquiatra, que ela ficava ali por conta para tomar conta ali dos pacientes, tomar conta da família.
E ela foi aproximando perto de mim e falou assim: mãezinha, você tá bem? Eu falei: tô, louvado seja Deus. Ela falou: você tá bem mesmo? Eu falei: louvado seja Deus, eu tô bem. Ela falou assim: mãe, você percebeu alguma coisa diferente no teu filho hoje? Eu olhava para ele, de cima e embaixo, seu corpinho, olhava. Eu falei: não tô vendo nada. Ela falou: não, tá mesmo. Não, eu não tô vendo nada de diferente. Ela olhou, ela mandou olhar no aparelho de oxigênio. E quando eu olhei, eu falei: meu Deus! Tava escrito desligado. E ali eu entendi que não era para morte. Eu lembrei da palavra e eu entendi que era vida. Mas o inimigo, ele quer nos entristecer. E naquela hora, aquela moça falou para mim: mas não fica feliz não, viu, mãezinha? Porque os pacientes aqui costumam melhorar para Deus tirar a vida. Mas ali não, eu não tinha dúvida do poder do nosso Deus. Eu sabia que ali o Senhor ia fazer uma grande obra. E ali os tempos se passaram. Ele ainda continuava em coma. Mas por permissão de Deus, já tinha se passado 28 dias. E ali ele começou a abrir seu olhinho. E ali ele não conseguia falar por causa da traca, mas ele só mencionava as coisas. E ali nós fomos retirados daquele CTI para um quarto de isolamento. Eu, o Kelvin ali, né, e mais 4 pacientes, inclusive o Tiago. E ali nós não estávamos entendendo aquele movimento. E tinha uma moça dentro desse CTI que estava de frente pro Kelvin, chamada Marcela. Falo chamava, gente, porque infelizmente é isso mesmo. Deus levou para o seu reino de glória. E ali aquela moça também, ela tinha sofrido um AVC, ela já estava pronta para subir para o quarto. E ali ela mesma mencionava e mostrava o meu filho e falava para a mãe dela: tadinho, mãe, tadinho. E a mãezinha dela falava: tá vendo, Marcela? Você já tá bem, não precisou fazer cirurgia. Logo, logo não vai estar indo embora. E aquela moça, ela foi piorando. E ali os médicos tiraram nós, como eu disse para vocês, e foi pro quarto. E ali eu já podia dar banho no Kelvin, em cadeira de roda. E eu pedi uma cadeira de roda e foi negada. Eles estavam com febre, eu pedi um termômetro, eles falaram que não tinha termômetro. Eu achei muito estranho aquele movimento, falei ali com as esposas, né? Falei: isso tá muito estranho. Nós vamos apertar o médico, o que está acontecendo? E no outro dia a gente parou o médico para perguntar e falou: doutor, essa noite a Marcela morreu. E muitos estão dizendo aí que ela estava com infecção generalizada, é verdade? Ele falou: é verdade. Doutor, esses pacientes aqui pegaram essa infecção generalizada, por isso que nós estamos aqui, porque a gente tinha que vestir aquela roupa branca, pôr máscara, pôr luva, não podia nem encostar no paciente. Aí ele falou: é verdade. Foi outro grande sofrimento que Deus permitiu. Eles isolaram uma ala do hospital assim, muito grande, os quartos, e foi pôr de 4 em 4 os pacientes. E ali, cada dia era um grito, era um choro, era um desespero. Nós escutávamos pelo corredor e ali a gente falava: nossa, Deus levou mais um. E ali dentro desse quarto que eu estava, Deus levou 2 e ficou 2. O Kelvin era um que sobreviveu. E ali os dias foram se passando. E mais uma vez eu fui buscar a palavra de Deus num sofrimento muito grande. Falou: Deus tem misericórdia. O Senhor falou: 1 mês eu faço uma obra. Ali quando se passou esses 30 dias, eu pensando que ia embora para casa, que eu ia ganhar alta. Mas como eu disse, os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. E ali completando aquele mês, a minha mãe falou: filha, vai para casa, vai descansar um pouco. E eu sempre ali grudada com ele, eu não queria deixar ele. Mas aquele dia eu já estava no meu limite, eu já não aguentava mais, eu só precisava de uma cama, eu só precisava de umas horas de sono. E era de dia, eu falei: mãe, então eu vou tomar um banho lá em casa, que era a casa da minha mãe. E eu vou descansar um pouquinho, mas eu volto, mãe.
E assim foi feito. E eu lembrei desses 30 dias. E quando eu cheguei lá no hospital para poder trocar com a minha mãe, eu tinha comprado também uma sandália para ele, porque ele, no pezinho dele não cabia sapato, né? Muito inchado. Aí na hora que eu cheguei na porta, aí minha mãe foi, que eu fui assim, para poder entrar dentro do quarto, eles estavam limpando, então não entrei, né? Porque estava limpando, respeitar aquele momento da limpeza. Eu vi ele abrir na maca. E lá de longe eu falei, não, filho, não, fica aí, por favor, fica. Não levanta, me espera. Porque ali eu tinha medo, porque na minha cabeça eu falei, ele não sabe que ele sofreu um AVC, ele não sabe que ele vai cair. E eu nem sabia também como que ele estava, o jeito dele, eu não sabia. E ali eu fui ali, cheguei até ele, ele pegou, olhou bem pra mim e falou assim, mãe, ô mãezinha, me calça a sandália. Vamos dar as boas novas, mãe. E ali eu calcei a sandália dele e ele com muita dificuldade, ele desceu da caminha. Ele não conseguia andar sozinho mesmo, bem porque do lado esquerdo, ele tinha sofrido o AVC, estava paralisado. Então os membros assim, com muita pouca força, ele pegou assim no meu ombro e falou, mãe, vamos falar desse nosso Deus, tem muita alma que precisa, mãe. E ali Deus deu uma força para nós, a gente foi caminhando devagarzinho, e ali a gente estava invisível, a gente foi passando pelas portas das enfermarias, ali ninguém via a gente foi aonde que Deus dava de visitar os pacientes, e ali a gente contava o milagre que Deus tinha feito, porque meu filho estava andando, o meu filho estava falando, o meu filho estava enxergando. Muitas coisas aconteceram. Muitas obras o Senhor fez. Ali obras de milagre. Ali obras de conversão. E quando deu 1 mês e meio, 45 dias, ali o Senhor estava pondo nós em liberdade. Mas como eu disse, vi pessoas que falaram que estavam parados no caminho. E depois, agora, futuramente, fiquei sabendo que Deus chamou na graça. Ali Deus consolou partidas. Deus fez obra na vida do Tiago. Deus libertou ele também. E muitas outras obras que o Senhor fez. E está fazendo até nos dias de hoje. E eu estou aqui contando que através da fé e de uma simples oração que encostou na orla do nosso Senhor, o Senhor veio e não olhou as minhas fraquezas, porque merecimento nenhum ser humano tem, porque nós erramos no falar, no agir, no pensar. Mas a misericórdia de Deus é imensa. E Ele faz o impossível se tornar possível na vida daquele que crê. E eu espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Com fé espera no Senhor, em tuas provas também na dor, paciência e paz alcançará do teu amado e fiel Senhor. Jesus virá te socorrer, é grande até no seu poder. Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá, suster-te-á com a sua mão. As tuas causas, ó Senhor, resolverá.
com fé espero.